Bartolomeu pelo olhar bíblico. Bartolomeu, um dos 12 apóstolos de Jesus, é uma figura interessante na narrativa bíblica. Embora ele não seja amplamente mencionado nas Escrituras, algumas características e detalhes podem ser inferidos de passagens que o referem diretamente ou indiretamente. Identidade e nome. Bartolomeu é frequentemente identificado com Natanael, mencionado no Evangelho de João. O nome Bartolomeu significa filho de Tolmai, ou Talmai, indicando seu patronímico. Por outro lado, Natanael significa dom de Deus. Em listas dos apóstolos, como em Mateus capítulo 10, versículo 3, Marcos capítulo 3, versículo 18, e Lucas capítulo 6, versículo 14, Bartolomeu aparece em associação próxima com Felipe, sugerindo que eles tinham uma ligação especial, talvez como amigos ou companheiros na fé. Chamado e encontro com Jesus. A história mais conhecida sobre Bartolomeu Natanael é encontrada em João capítulo 1, versículos de 43 a 51. Nessa narrativa, Filipe encontra Natanael e o convida a conhecer Jesus, dizendo: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José." Natanael responde com ceticismo: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Apesar da dúvida inicial, ele vai ao encontro de Jesus. Quando Jesus o vê, declara: "Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo." Surpreso, Natanael pergunta como Jesus o conhece, ao que Jesus responde que o viu sob a figueira antes de Filipe o chamar. Esse encontro transforma Natanael, que confessa: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Características de Bartolomeu Natanael. Integridade. Jesus o descreve como alguém em quem não há dolo, ou seja, uma pessoa honesta e sincera. Espírito investigativo. Embora inicialmente cético, Natanael demonstra disposição para investigar e buscar a verdade, revelando uma mente aberta e uma fé que cresce a partir do entendimento. Fé profunda. Sua rápida declaração de fé em Jesus após o encontro sugere que ele era espiritualmente receptivo e reconheceu a autoridade de Cristo. Papel como apóstolo. Depois dos evangelhos, Bartolomeu é mencionado apenas em Atos capítulo 1, versículo 13, onde é listado entre os apóstolos que se reuniram no cenáculo após a ascensão de Jesus. Tradicionalmente, acredita-se que ele pregou o evangelho em regiões como Índia, Armênia e outras partes do Oriente Médio e Ásia. Segundo a tradição cristã, ele sofreu o martírio por sua fé. Reflexão teológica. Bartolomeu representa a jornada da dúvida à fé, do ceticismo à entrega completa. Sua história lembra que Deus valoriza a honestidade e a busca genuína pela verdade. Mesmo aqueles que inicialmente questionam podem se tornar poderosos testemunhos de fé quando encontram Jesus. Bartolomeu pelo olhar histórico e arqueológico. Bartolomeu, também identificado com Natanael no Evangelho de João, é uma figura intrigante no cristianismo primitivo, cuja vida é explorada por meio de evidências históricas, tradições orais e achados arqueológicos. Embora os registros bíblicos sobre ele sejam breves, a história e a arqueologia oferecem pistas valiosas sobre seu impacto e legado. Perspectiva histórica. Origens e nome. O nome Bartolomeu é de origem aramaica e significa filho de Tolmai ou filho de Talmai. Isso indica que o nome não é um primeiro nome, mas um patronímico. Na tradição judaica, isso era comum e geralmente destacava a família ou linhagem de uma pessoa. A associação de Bartolomeu com Natanael, cujo nome aparece em João, é aceita por muitos estudiosos, mas não é consenso. A possível identificação sugere que Bartolomeu era o mesmo homem descrito como sincero e íntegro no relato de João capítulo 1, versículos de 45 a 51. Missão apostólica. De acordo com as tradições da Igreja primitiva, Bartolomeu evangelizou regiões fora da Palestina, como a Arábia. Algumas fontes sugerem que ele pregou entre os povos árabes. A Armênia. Ele é venerado como um dos fundadores do cristianismo na Armênia. A tradição afirma que ele converteu o rei armênio Polímio ao cristianismo. Índia. Escritos antigos, como os de Eusébio de Cesareia, mencionam que Bartolomeu pode ter levado uma cópia do Evangelho de Mateus em hebraico à Índia, Mesopotâmia e Pérsia.
também são mencionadas como áreas de sua pregação. Martírio. A tradição cristã sustenta que Bartolomeu sofreu o martírio por sua fé. As narrativas mais comuns dizem que ele foi esfolado vivo e, em seguida, decapitado ou crucificado. Isso o torna um dos mártires mais venerados do cristianismo primitivo. Perspectiva arqueológica. Relíquias de Bartolomeu. Basílica de São Bartolomeu ao Isola, Roma. As relíquias de São Bartolomeu são tradicionalmente mantidas nesta basílica na Ilha Tiberina, em Roma. Exames arqueológicos históricos sugerem que as relíquias foram transferidas para lá por volta do século X. Relíquias na Armênia. Outra tradição diz que partes de seus restos mortais estão em igrejas armênias, reforçando a ligação do apóstolo com a evangelização da Armênia. Evidências na Índia. Alguns estudiosos associam Bartolomeu aos primeiros cristãos da Índia, conhecidos como cristãos de São Tomé. Embora isso seja contestado, há achados arqueológicos que sugerem a presença de comunidades cristãs no subcontinente indiano já no século II, possivelmente ligadas à sua pregação ou à de seus seguidores. Inscrições e manuscritos. Inscrições antigas na Armênia mencionam Bartolomeu como apóstolo e mártir. Esses registros reforçam a tradição de sua missão na região. Textos apócrifos, como o Martírio de Bartolomeu, também contêm detalhes sobre sua vida e morte, embora tenham um caráter mais lendário do que histórico. Legado na história. Bartolomeu é lembrado como um dos primeiros disseminadores do cristianismo fora do mundo greco-romano, desempenhando um papel crucial na propagação da fé em regiões culturalmente diversas. Historicamente, ele simboliza a coragem e a dedicação dos apóstolos na expansão do cristianismo, enfrentando perseguição e martírio. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.